Aliás, segundo uma pesquisa pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, há em torno ou mais de 11 milhões de pessoas em depressão, elevado, né, nos níveis que eu disse um pouco anterior. Outro detalhe, pegue isso. Há uma diferença muito grande entre depressão e tristeza, porque tristeza é um fator comum. A gente tem que sentir tristeza. A gente precisa, porque ela vai trazer um significado para a nossa vida. Tela, por favor, um print. A gente fez uma enquete recentemente lá na nossa página do Instagram. Inclusive, se você ainda não segue o nosso Instagram, @sofacomdeus. Lá no Instagram você encontra a gente. E Psicogil 2021. Psicogil 2021. Tá aí na descrição também o Instagram do nosso convidado de hoje. Tá aí essa enquete, Gilson, que a gente fez na nossa página do Instagram. Você já passou por depressão? Depressão é um ponto que você deve tocar aí praticamente diariamente, né? Uma das suas especialidades. E a gente vê nessa enquete aí, 49% das pessoas responderam que já passaram. Graças a Deus, a menor porcentagem aí é quem está passando, 14%, e 37% nunca passei, mas conheço alguém. A gente vê que, com o espelho dessa enquete aí, que a maioria das pessoas hoje, se ela não passou por depressão, ela com certeza tem alguém bastante próximo que está passando por isso, né? Qual o seu conselho assim, para quem é próximo? Eu conheço alguém que está em depressão, um amigo do trabalho, um familiar próximo. Para essa pessoa que está ali do lado, qual seria o seu conselho para quem tenta ajudar? Eu vejo que hoje a galera vai tentar ajudar, às vezes atrapalha, né? Até porque você disse que quem percebe primeiro é a pessoa que está do lado, né? Nem a pessoa que está com depressão, né? Isso. Bom, vamos lá. O número já passei, 49%. Ainda bem que eu já passei e está no passado, né? Estou passando 14%. Então vamos lá, como você disse, se a gente levar, é uma população muito grande, né? Aliás, segundo uma pesquisa pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, há em torno ou mais de 11 milhões de pessoas em depressão, elevado, né, nos níveis que eu disse um pouco anterior. Então, muitas pessoas que estão sofrendo com a depressão. Então, respondendo a sua pergunta, o que é possível fazer? Então, vamos lá. A gente percebe no comportamento do ser humano. Nenhum ser humano ele consegue manter o seu comportamento, por mais que ele queira demonstrar que está tudo bem, mas em alguns pontos ele vai apresentar ali algumas dificuldades. Então, por exemplo, você vê que a pessoa está se isolando, você percebe que a pessoa já não tem prazer em fazer aquilo que gostava, né? Você mencionou, eu tenho um amigo que pode estar passando depressão, tá? Mas que nível de amizade você tem com ele, entende? É um amigo que a gente gosta de pedalar junto, correr, jogar um futebol. Tá, mas você percebeu que ele não foi jogar futebol essa semana? Você percebeu que ele não mandou mais aquele louvor que mandava, ou uma mensagem, né, bíblica que cai no celular dele todo dia? Você percebeu que você manda uma mensagem, antes ele mandava um áudio parecendo um podcast de 5 minutos falando e de repente ele só manda oi, não, beleza, tá ok. A mudança começa a acontecer. As pessoas começam a transparecer isso. E quando isso começa a acontecer, vamos atentar o que está acontecendo, né? Por quê? Porque o desamor, a desesperança, a falta de fé começa a aparecer na pessoa. Às vezes ela fala, não, mas estou bem, né? Estou passando um período aqui, mas está tudo bem. Então, quando isso acontece, a pessoa não está bem. Ela pode estar tentando estar bem, ou muitas pessoas não aceitam. Tem muitas pessoas, dentro desses 37%, tem muitas pessoas que não aceitam dizer que tem ou que passou por esse período. Tá? Agora, eu vou deixar um alerta, até desconfortável em dizer isso, mas é uma realidade. Nesses 49%, é interessante entender que quem teve episódio depressivo, uma crise depressiva, um primeiro episódio, tem 30% de probabilidade de ter a segunda. Se alguém teve 2 crises depressivas, tem 60% de probabilidade de ter a terceira. E quem teve 3 crises depressivas, precisa fazer um acompanhamento, porque a qualquer momento ela pode aparecer. Então, é isso que precisa ter a atenção.
É para isso que serve, que eu falei de prevenção, sabe? Entende? E porque você vai trabalhando para que isso não aconteça. Deixa eu deixar bem claro também aqui, porque humanamente, cientificamente falando, tá? Não é teologicamente agora. A depressão, ansiedade e outros tipos de transtornos, em boa parte não tem cura, segundo a psicologia, tá? Perante Deus, a gente sabe que Deus ele pode tudo, né? Para quem está acompanhando, não estou fazendo uma distorção de fé. Mas entendendo, segundo a ciência, não tem. A gente chama de remissão, que é um equilíbrio. A pessoa pode ter um equilíbrio de nunca mais sentir. Ou, quando se trata de ansiedade ou outros tipos de transtorno, a pessoa pode sentir que está ali, está aparecendo, mas não predomina, não controla a pessoa. A pessoa consegue trabalhar, consegue estudar, consegue fazer suas atividades comuns, mesmo estando com ansiedade. Perfeito. E o seu conselho para quem está próximo? Uma primeira ajuda ali, uns primeiros socorros? Primeiros socorros. Ouvir. Acolher. As pessoas precisam de abraço. As pessoas nunca compara alguém que está sofrendo com qualquer outra situação, com qualquer episódio que você já passou. A pessoa, eu tô triste. Ah, mas triste por quê? Ah, não sei. Às vezes as pessoas... Outro detalhe. Pegue isso. Há uma diferença muito grande entre depressão e tristeza, porque tristeza é um fator comum. A gente tem que sentir tristeza. A gente precisa, porque ela vai trazer um significado para a nossa vida. Você imagina se você tem uma perda e não sente a tristeza? Estranho, não é? Você imagina, você prestou uma prova e você vai comemorar porque você não passou. Não, você vai ficar triste, porque vai dar um significado para aquela determinada situação. Porém, você sabe o porquê que você está triste. Porém, a tristeza, ela é momentânea. Em determinado tempo, ela passa. E na depressão, não. Na depressão, ela continua. Outra observação, pegue. Na depressão, a tristeza, ela começa a cada vez mais a aumentar. Ou seja, a intensidade. Outra coisa, prevalência. Quando você está triste porque o seu time de futebol perdeu, você fica triste, né? Pode até chorar no gramado, mas daqui a pouco você vai lá, toma uma água, um refri, conversa, né, com a família, com alguém, passou, foi aquele momento. Talvez você lembre e volta um pouquinho aquela, né, sensação ou emoção, mas é algo passageiro. Na depressão, não. Na depressão, às vezes, você nem sabe porque você está triste, mas fala, estou abatido. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu gosto muito de colocar alguns pontos de conteúdo para que as pessoas que estejam nos acompanhando também tenham um pouco da clareza, né, do que é a depressão, do que acontece dentro dela, tá? Então, primeiro momento, acolher. Tá, mas você está triste? Pô, eu estou com você. Né? Você está triste? Olha, nós estamos aqui. Né? De que forma eu posso te ajudar? Né? Não é assim também, eu vou te ajudar, eu vou tirar desse estresse, não, mas de que forma? Porque a gente não sabe de que forma que pode ajudar. Viu? Mas como lidar, por exemplo, por exemplo, com situações onde você sabe que a pessoa está doente, a pessoa ela sabe que está doente, mas ela não procura ajuda. E aí você fica nessa luta, nesse embate. A pessoa, as fases, né? Ela fica mal demais. Você também fica mal porque você está convivendo, você está vivendo, está vendo, mas a pessoa ela não procura ajuda. Falo ajuda profissional, porque eu falo por mim. Eu imagino que a gente se estressa vendo naquela situação, entende? Porque parece que a pessoa não quer sair daquela situação, entende? Como lidar dessa forma? Ainda, né, sobre quem está vendo de fora. Isso parece um reflexo desse descontrole que a depressão traz, né? Porque a diferença aí praticamente entre a tristeza e a depressão é a falta do controle sobre isso, né? Essa certa dominância aí que a depressão tem sobre a pessoa. Mas realmente acontece muito isso, da pessoa, a própria pessoa está vendo, ela sabe que ela precisa de ajuda, mas não tem essa de dar o primeiro passo. E entra muito nisso, em 2 pontos eu acho interessante trazer. A primeira, da pessoa estar no nível que acredita que tudo vai ser mudado de acordo com o tempo. Já viu aquela frase assim, o tempo cura tudo? Tem muitas pessoas que são presas nisso e que não é uma realidade. O tempo pode ser que ao invés de curar, ele faz uma inflamação ainda maior dentro de uma ferida. Então, é um equívoco quem pensa dessa forma. Então, a pessoa acredita que não precisa de um profissional. Acredita que vai ser automático. O tempo vai começar a mudar. É onde que a pessoa encontra uma resistência. Agora, quando a dor for maior do que ela está passando,
Aí vai chegar um ponto que a pessoa vai recorrer. É por isso que eu disse que é necessário ter a prevenção. A pessoa só vai no estado de manutenção. Só que quanto isso, essa é a sua pergunta. As pessoas que estão em volta acabam sofrendo um pouco. Porque você percebe que a pessoa está mudada. Percebe que a pessoa precisa de ajuda. E na realidade, a pessoa não quer, porque acredita que o tempo vai mudar. E também entra muito, muito também a questão da, eu vou dizer até uma fala, religiosidade. Não é nem religião. Religiosidade é aquilo que a pessoa coloca na religião, algo que não é de uma plenitude da religião. Entende? Então a pessoa fala assim, não, vou mandar no grupo aqui, né? Aí vai lá, peço oração porque eu tô assim, né? Quantas vezes já recebi pessoas mandando mensagem de chorar, né? Pedindo oração, e a gente fala, tá, mas vamos fazer, né? Você tem interesse de fazer um acompanhamento? Né? E quando é amigo, parente, a gente não vai. Pela ética da profissão, a gente não atende nem amigo nem parentes. Né? A gente vai encaminhar, a gente conhece outros profissionais que têm um excelente trabalho, um bom caráter, e a gente vai encaminhar. Né? Mas as pessoas não querem. As pessoas querem simplesmente que a gente ora e tudo se resolva. Seja instantâneo, seja imediato. Enquanto, na verdade, não. Por quê? Tem muitas pessoas que, né, tem uma dor de dente, então poderia só pedir oração e se a dor não passar, a pessoa continua. A pessoa não vai fazer uma menturação, a pessoa não vai fazer um canal, né, ou outros tipos de manutenção que são feitas. Mas não, a pessoa sabe, então, que precisa passar pelo profissional. Mas, quando se trata de saúde mental, tem muitas pessoas que têm resistência. Então, é interessante. Veja bem, as pessoas que estão em volta, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar e dar o apoio. Por mais que, às vezes, a gente se estressa. A gente fala assim, puxa vida, meu, né, eu estou tentando ajudar, a pessoa não quer, mas aí a gente precisa... Respira, pensa. No momento que a pessoa precisar, a gente está de prontidão também. Mesmo assim, porque a pessoa tem resistência. E não é fácil ela lidar com aquela resistência. Às vezes o fato dela pensar, porque tem toda uma pressão daquilo que ela aprendeu. Lembra que nós falamos? Né? E é um psicólogo é coisa de doido. Né? Aí psicólogo, eu não sei, isso não vem de Deus essas coisas. Né? Ou é uma maldição que está sobre mim. Né? Fizeram um trabalho e eu sei que tudo vai ser quebrado. E, então não é simples para a pessoa ir. Então a gente entender também que é desconfortável para a pessoa ir. Então estar de prontidão, ouvir mais e falar menos para a pessoa, né, que tá ouvindo, não trazer nenhuma comparação e estar disposto a ajudar da maneira que a pessoa acha que você pode ajudar. Esse é o princípio, né, o piso ali de poder ajudar alguém com esse tipo de situação. Perfeito.